As negociações são uma parte crucial da vida. Muitas vezes, temos de negociar para obter o que desejamos e sermos bem-sucedidos. Como chegar ao sim de Roger Fisher discute a forma como se deve abordar as negociações no seu cotidiano. Aprende-se também que tipos de negociações existem e como se deve chegar a uma conclusão com ganhos para ambas as partes envolvidas. Em suma, este livro torna-o um melhor negociador em geral. Lição 1. Entenda o que são negociações e por que elas são importantes. Simplificando, as negociações são duas ou mais partes tentando conversar entre si para chegar a um acordo ou conclusão. O objetivo da negociação pode, no entanto, variar. Por exemplo, uma negociação entre dois CEOs, o objetivo pode ser colaborar ou discutir outros planos, ou pode até ser apenas uma conversa amigável. Mas, normalmente, as negociações são mais sérias do que simples conversas amigáveis. Há algum objetivo ou interesse associado. A questão é, por que é que as negociações são importantes na vida? Não importa para onde vá, terá de entrar numa negociação em algum momento da sua vida. As negociações fazem parte do nosso cotidiano. Por vezes, envolvem muitas pessoas e outras vezes envolvem apenas duas pessoas. Estranhamente, os animais não têm de negociar e mesmo que o façam, nunca saberemos. Mas como seres humanos, precisamos muitas vezes de chegar a uma conclusão ou a um acordo para atingir um objetivo. Pode não parecer nada de especial, mas há vários aspectos da negociação que são frequentemente ignorados e isso resulta em conflitos. É possível que já tenha visto pessoas a lutar por causa de percepções diferentes da mesma questão. Porque é que acha que, por vezes, simples conversas se transformam em pessoas violentas ou frustradas que atiram mesas e cadeiras umas às outras? Estes conflitos ocorrem porque as pessoas não dedicam tempo suficiente a aprender a negociar corretamente. Infelizmente, as negociações corretas são subestimadas entre as pessoas comuns, e aprender sobre isso é considerado um desperdício de tempo e energia. Livros como este são muitas vezes aborrecidos de ler e exigem esforço e força de vontade da parte do leitor. A própria palavra negociação é dolorosa para a língua e soa muito formal. Sem dúvida, a maioria das pessoas detesta aprender sobre o assunto. Felizmente, neste vídeo vamos discutir como negociar corretamente e evitar conflitos. Em suma, tornar-se-á um negociador um pouco melhor no final deste vídeo. Lição número 2. Entenda a negociação posicional. A negociação posicional consiste em duas partes tentarem negociar para chegar a uma conclusão. Mas o problema é que o fazem defendendo a sua posição, os seus interesses ou o que quer que seja. Vou simplificar isto com um exemplo. Digamos que é um empregado que está a discutir com o seu patrão e a tentar convencê-lo a aumentar o seu salário. A negociação pode desenrolar-se da seguinte forma. Bom dia, senhor. Precisa de alguma coisa? Sim, quero aumentar o meu salário. Por que é que acha que devo aumentar o seu salário? Porque trabalhei muito e atingi todos os meus objetivos mais depressa do que os outros. Mas mesmo assim, isso não te torna elegível para um aumento de salário. Mas, nisto o patrão tenta encontrar outra desculpa para não aumentar o seu salário. E tu, mas... Visto como o patrão está a tentar defender-se e a defender o seu ponto de vista dando desculpas disparatadas, enquanto você está a tentar convencer o seu chefe a aumentar o seu salário. Voltando à definição de negociação posicional, o que é que está a ser negociado na conversa patrão-empregado acima? O aumento de salário. Tanto você como o patrão estão a negociar e a tentar chegar a uma conclusão. Mais uma vez, a conclusão é subjetiva. A conclusão não significa que tudo será a seu favor. Uma conclusão ótima tem frequentemente ganhos para ambas as partes. Assim, nenhuma das partes se sente excluída. Nota, existem também outros tipos de estratégias de negociação, mas como Roger não falou muito sobre elas no livro, estou a manter as coisas simples. Lição número 3. Perceber os prós e contras da negociação posicional. A negociação posicional é uma das negociações mais utilizadas. Pode ainda não se ter apercebido, mas já a deve ter usado milhares de vezes. Por exemplo, quando se dirige a um lojista, negocia e esforça-se por comprar o artigo ao preço mais baixo possível. Ao mesmo tempo, o comerciante esforça-se por lhe vender o artigo ao preço mais alto possível. Ambos têm interesses diferentes. O cliente quer poupar dinheiro para um hambúrguer. Ao mesmo tempo, o lojista quer aumentar as receitas de vendas. Uma das principais vantagens da negociação posicional é o facto de ser fácil. E é por isso que muitas pessoas preferem fazê-lo, enquanto outras estratégias requerem algum esforço e análise. Os contras desta estratégia de negociação surgem quando as pessoas defendem as suas posições ou interesses para satisfazer os seus egos. Por que é que as pessoas se defendem? É simples. Os seres humanos têm ego. E como diz Ryan Holiday, o ego é o inimigo.
A situação durante a negociação torna-se pior quando as pessoas põem em causa a sua relação. Ainda assim, há muito debate entre os negociadores do mundo se a negociação posicional é eficiente ou não. Lição número 4. Evite misturar pessoas com o problema. Qualquer negociação tem 3 coisas em comum. Pessoas, 2 ou mais, problema, pelo menos 1, conclusão, se as coisas correrem bem. Na maioria das vezes, as pessoas são misturadas com o problema. Lembra-se da conversa entre patrão e empregado? Quando o problema se mistura com as pessoas, a relação é afetada. Imagine que no meio da negociação pensa que o seu chefe é um idiota. E se o seu chefe começar a sentir o mesmo em relação a si? O que acha que vai acontecer? A sua relação com o seu chefe vai piorar e a negociação não vai chegar ao fim. Desta forma, tanto tu como o teu chefe vão acabar numa situação de perde-perde ou ganha-perde. Quando se misturam as pessoas com o problema, as coisas tendem a tomar um rumo terrível. As pessoas têm percepções diferentes e isso afeta a forma como pensam e o que pensam durante uma negociação. Pense na percepção como uma via para a negociação. Se a percepção de ambas as partes estiver em harmonia, é mais provável que a negociação chegue à conclusão vantajosa para todos. Inversamente, se as percepções de ambas as partes não estiverem bem alinhadas, a negociação será prejudicada. Não seria bom se toda a gente pudesse mudar as suas percepções apenas mudando de óculos? Infelizmente, isso não acontece na realidade. As pessoas têm as suas próprias percepções. A diferença de percepção é a raiz do conflito durante qualquer negociação. Lembre-se, sempre que as pessoas têm as suas próprias emoções e visões do mundo, tente evitar o conflito tanto quanto possível. Muitas vezes essas emoções distorcem a forma como as pessoas veem uma determinada coisa. O primeiro passo é separar as pessoas do problema. Nunca se apresse durante uma negociação. O ideal é manter o problema no centro. Além disso, não se esqueça de ter em conta as emoções e as percepções das pessoas. O seu objetivo deve ser claro: resolver o problema. Também podem existir questões subjacentes nas pessoas. Talvez as pessoas que estão a entrar na negociação não estejam com a disposição certa. Ou talvez o seu chefe já o odeie ou você odeie o seu chefe. Mas durante a negociação deve concentrar-se no problema, tendo em conta os sentimentos e as emoções do seu chefe. Por vezes, as pessoas sentem-se ameaçadas e levam as discussões para o lado pessoal. É por isso que é essencial compreender estes aspectos minúsculos da comunicação ou da negociação. Lição 5. Culpar é uma das formas mais rápidas de criar conflitos. Quer saber a receita para uma negociação desastrosa? Dizer à outra parte que ela está errada e que tudo o que acontece de errado neste mundo é culpa dela. É fácil colocar a culpa em alguém, mas é difícil analisar a situação adequadamente. Quando se mostra a alguém a sua culpa, essa pessoa sente-se imediatamente ameaçada e fecha a sua mente. Isto torna-se um obstáculo ao bom fluxo de ideias entre ambas as partes. Seja franco durante a negociação. Incentive a outra parte a expor as suas ideias e interesses de uma forma autêntica. Lição número 6. Seja mais pormenorizado ao expor os seus interesses. A maioria das negociações corre mal devido à falta de clareza dos interesses de ambas as partes. Em vez de utilizar frases genéricas, deve preferir utilizar frases mais pormenorizadas e fornecer o contexto das suas ideias. Por exemplo, se é um fundador de uma startup e está a negociar com um investidor, deve dar-lhe mais detalhes ou contexto sobre a sua ideia, como por exemplo, porque é que começou a sua startup, quem é o seu público-alvo, etc., em vez de dar ideias genéricas. Muitas vezes as pessoas tornam-se preguiçosas e mantêm os seus argumentos demasiado curtos, o que cria confusão. Evite isso a todo custo. Se possível, peça à outra parte para ser mais elaborativa nos seus argumentos. A maior parte das pessoas pensa que os pormenores são desnecessários e que fazem perder tempo. Por isso, tentam apressar a negociação e tentar chegar a uma conclusão o mais rapidamente possível. Isto pode ajudar a chegar a uma conclusão mais rapidamente, mas não ajuda a encontrar a conclusão correta. Logicamente, é quase impossível chegar a um acordo sem cooperar e considerar todos os argumentos. Outra vantagem de encorajar uma abordagem cooperativa é o facto de ambas as partes se sentirem confortáveis uma com a outra, o que abre espaço para uma discussão saudável. Mesmo no caso de negociações formais, quando isso acontece, a negociação torna-se mais eficiente. Um ambiente de cooperação saudável durante a negociação atua como um lubrificante e reduz o atrito entre ambas as partes. Lição número 7. Considerar a possibilidade de estar errado. É tão estranho que as pessoas ignorem completamente a possibilidade de serem tendenciosas e estarem erradas quando fazem certas afirmações. Sendo humanos, tendemos a pensar que o que dizemos ou pensamos está correto, mas não podíamos estar mais errados. O ego pode ser uma das razões pelas quais as pessoas assumem que têm razão. Isto
torna-se um problema quando ambas as partes agem da mesma forma. Nesse caso, não se chega a nenhuma conclusão, uma vez que nenhuma das partes está a considerar a possibilidade de erro. Isto pode parecer uma coisa pequena, mas afeta a forma como as negociações decorrem. Lição número 8. Descobrir o que é que eu ganho. Muitas vezes o que acontece é que uma das partes fica tão concentrada em obter ganhos que quase não presta atenção aos interesses da outra parte. Como resultado, a outra parte perde o interesse. Qualquer negociador, antes de entrar numa negociação, pensa e pergunta a si próprio: o que é que eu ganho com isso? Se não há ganhos, então qual é o objetivo de uma negociação cansativa, certo? Como bom negociador, tem de descobrir o que é vantajoso para si e para a outra parte e tentar encontrar um terreno comum. Se conseguir perceber claramente o que o outro negociador pretende exatamente, pode aumentar as suas hipóteses de sucesso. Lição número 9. Ter uma estratégia de reserva. A negociação é um jogo de argumentos. É bom encorajar as ideias de outra parte, mas ao mesmo tempo não se deve sair a perder. Uma boa estratégia protege de uma perda e proporciona ganhos suficientes a ambas as partes. Seria melhor se também considerasse a possibilidade de a outra parte o dominar. Deve estar preparado para o pior cenário possível. Para os momentos em que fica encurralado, Roger aconselha-o a ter um resultado final. Por exemplo, se estiver a discutir um acordo, deve definir a taxa mais baixa ou mais alta possível na sua mente desde o início. No caso de ser encurralado pela outra parte, deve utilizar todas as opções para se certificar de que não fica abaixo da taxa mais baixa. Lembre-se que uma conclusão ideal inclui alguma forma de ganho para as duas partes. Bem pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos. Um forte abraço, até à próxima.